É razoável, senador? O governo mandou a PEC em abril desse ano, a gente está agora entrando em outubro e a PEC ainda tramitando? Olha, a PEC está em boas mãos, que é o relator, o deputado Mendoncinha, que é inclusive do União Brasil, um político muito preparado, já foi ministro, inclusive, da Educação, não da Segurança, mas ele tem conversado aí com todos os setores, inclusive conversado conosco lá no Senado. A minha visão da PEC, para ser muito sincero, da forma como ela foi apresentada, ela tem muitas medidas que são inócuas. Por exemplo, cria lá o Fundo Nacional de Segurança Pública. Perfeito, mas já tem na lei. A lei do SUSP, da época do governo Temer, já criava um Fundo Nacional de Segurança Pública. Coloca na Constituição, né? Mas o problema é a falta de dinheiro, não é o problema de colocar ou não na Constituição, porque o fundo legal já existe. O FUNPEN, igualmente, já está na legislação. Então, o que se tem conversado com o deputado Mendoncinha é de colocar medidas ali mais efetivas que realmente tenham um impacto positivo no combate à criminalidade, principalmente o crime violento, o crime hediondo e a criminalidade organizada. Então, por exemplo, uma estratégia importante é a gente ampliar o confisco do patrimônio dessas organizações criminosas. Nós aprovamos isso em 2019 com o ministro da Justiça, tanto na lei antidrogas, na 11.343, o chamado confisco alargado, que você pode confiscar todo o patrimônio da organização criminosa, mas existem ameaças constitucionais. Tem uma ação no Supremo querendo invalidar. Colocar na Constituição é positivo porque preserva esse tipo de ação. Também, algo que é essencial, Júlia, é a gente ter um rigor maior na execução da pena. Porque não adianta nada condenar alguém lá a 30, 40 anos e ver na prática a pessoa ali fica 5 anos preso somente. O que a gente tem que estabelecer? Uma vedação de progressão de regime para quem foi condenado por ser integrante de organização criminosa ou ter praticado um crime através de organização criminosa. Ele tem que cumprir a pena dele integralmente, a não ser que surja ali, vamos dizer, ele se desvincule da organização criminosa. Porque a progressão de regime é o quê? Para você ressocializar, deixar ele cada vez mais perto do retorno ao convívio social. Mas se ele não tomou a decisão de romper o pacto dele com a organização criminosa, se ele continua sendo um membro do PCC ou do Comando Vermelho, por que a gente vai soltá-lo antes do cumprimento total da pena? Então são medidas importantes que pode se colocar na lei, sim, mas também colocar na Constituição hoje dá uma garantia maior. E eu falo aqui com propriedade, tá? Porque eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública que é ameaçado pelo PCC, que é ameaçado pelo crime organizado no país. Porque a gente foi para cima, a gente incomodou, a gente tomou essa medida de isolamento, a gente aprovou legislação que aprofunda esse confisco. Naquele tempo, o crime organizado estava na defensiva. Claro que a gente tem que comemorar os índices de criminalidade que caem, mas a queda poderia ser mais precisa se tivéssemos uma política mais robusta. No ano que fui ministro da Justiça, a gente teve uma queda de 22% de assassinatos de 2018 para 2019. As quedas que a gente está vivenciando agora são quedas menos expressivas e que retratam, em parte, também o envelhecimento da população, que tem um impacto nos indicadores da violência. Eu ia te falar, essa discussão sobre as raízes da queda de criminalidade, elas são complexas e passam, inclusive, pela estrutura demográfica, etária, enfim. O senador fala dessa questão da progressão de regime. Eu queria levar para o senhor, porque há uma discussão no Ministério da Justiça também sobre aquele projeto antimáfia que prevê o aumento da pena para vários crimes, né? De organização criminosa, especificamente crimes eleitorais também, na legislação eleitoral também. E dentro do governo, há críticas a esse tipo de medida. Há integrantes do governo que bombardeiam nos bastidores essa proposta que está no Ministério da Justiça e deve ir agora para a Casa Civil, dizendo, não, isso não é o nosso perfil, a gente da esquerda não é favorável ao aumento de pena, isso vai levar a um aumento do encarceramento. Como é que o senhor vê essa discussão e o posicionamento de um governo de esquerda diante dessa proposta de aumento de pena? Olha, essa pluralidade dentro do governo é positiva. O governo tem que ser formado, de fato, por pessoas que pensam diferente, até para construir um caminho melhor. Naturalmente, nós temos o líder, que é o presidente Lula, e nesse caso específico da segurança, ele já deflagrou o processo quando iniciou. Essa questão dos hediondos, ou mesmo de progressão de regime, a gente tem que tratar de forma diferenciada. A gente tem que analisar o Instituto, como ele está hoje. Está funcionando bem ou ele está insuficiente? E a resposta é insuficiente.
Então o senhor concorda com a proposta Temos que fazer diversos avanços. Restringir a progressão. É possível. Isso, inclusive, já estava previsto lá na discussão do novo Código de Processo Penal que tramita na Câmara dos Deputados. Inclusive, fui subrelator na parte de provas. É natural que, se nós fizermos a mesma coisa, a resposta será insuficiente. Então, nós temos que tentar mudanças legislativas para endurecer o combate. A gravidade, Júlia, é que o crime é organizado. E esse combate ao crime também tem que ser mais organizado ainda. Nós não podemos ter essa dispersão. Hoje, por exemplo, nós temos 27 modelos de mandato de prisão, 27 modelos diferentes de boletim de ocorrência, 27 modelos diferentes de antecedentes criminais. A PEC permite essa uniformização, essa integração dos sistemas para que nós possamos combater o crime de forma aprimorada. Então, é natural que haja divergência dentro do governo, mas no que diz respeito à PEC, a decisão cabe exclusivamente ao Congresso Nacional. Como é que o senhor vê essa discussão de que a direita se coloca como a grande... a ala da política que tem o know-how do combate ao crime organizado. E a esquerda, preocupada com direitos humanos, tem esse lugar comum, né? Não sabe combater o crime organizado. O senhor concorda com esse diagnóstico? Não, veja, ninguém é contra os direitos humanos. O que a gente não pode fazer é ter exageros. Então, a gente já teve casos do Brasil de pessoas que cometeram assassinatos. Vou lembrar um caso que ficou notório, aquele do assassinato da atriz da Globo, né, a Daniela Pérez, que foi assassinada pelo Guilherme de Pádua. Ele ficou 7 anos na prisão por um assassinato. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Tudo bem, a legislação foi modificada com mais rigor, mas é isso que a gente precisa mudar, porque existem os direitos humanos também das vítimas. Mas aqui, até retomando a questão anterior, a gente tem um exemplo. O problema do governo Lula e do governo do PT é que no DNA dele, eles têm uma visão de que nós temos que abrir as celas das prisões. Eles são contra aumentar o rigor da legislação penal. Eu sei que tem exceções, né, evidentemente, mas veja, a própria questão do projeto antimáfia. Há quanto tempo nós estamos ouvindo falar sobre isso, mas nada foi encaminhado ainda ao governo federal, ao Congresso. Por quê? Porque existem divergências dentro do governo que paralisam essa ação. Tem gente boa, sim, dentro do Ministério da Justiça. Destaco aqui, por exemplo, o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, que vem do Ministério Público de São Paulo, que tem uma visão mais dura em relação a isso, mas ele não consegue fazer o encaminhamento. Por quê? Porque o projeto tem resistência dentro do próprio governo. Por isso que o que nos causa surpresa é essa paralisia. Veja que somente esse ano foi encaminhada a PEC da segurança e ainda com medidas muitas vezes inócuas. A própria questão da integração dos sistemas é verdadeiro, nós temos que integrar esses sistemas, mas você não precisa de mudança constitucional para fazer isso, basta você mudar na legislação, e o SUSP já permite isso, mas você promover as ações necessárias. Vou te dar um exemplo. O que funcionou muito bem nos Estados Unidos foi a criação do que eles chamam de Fusion Center. São centros integrados nos quais eles colocam agentes de representantes de várias agências de aplicação da lei, por exemplo, a FBI, a DEA, as polícias estaduais, todas juntos para aprender a cooperar e compartilhar. Falta no Brasil uma cultura nesse sentido. Na época do governo Temer, começaram a ser criados alguns centros de comando e controle integrados. Nós continuamos durante a minha gestão lá no Ministério da Justiça, depois houve uma certa interrupção. Então, mais do que mudanças normativas, o que a gente precisa é colocar a mão na massa, fazer de fato isso, porque as polícias trabalhando junto, claro que com protocolos para compartilhar inteligência, porque não pode ser algo também feito sem maior cuidado. Mas isso daí funciona. O que a gente vê hoje são as polícias. Ninguém quer compartilhar inteligência porque ninguém confia em ninguém. Você tem que criar uma cultura da confiança com protocolos de cuidado. Mas eu não vejo isso acontecendo através do atual governo federal. A ótica do atual governo federal é que o criminoso é uma vítima da sociedade, né? E aqui, respeitando, eu sei que a posição do deputado é diferente, mas o que predomina dentro da visão do governo é essa. O criminoso é uma vítima da sociedade e a solução para o problema criminal é abrir as portas da cadeia. Tanto assim que quando o Congresso endureceu, como foi o fim das saídas temporárias para os presos dos feriados, fim das famosas saidinhas, e também maior rigor na progressão de regime, que estava também naquela lei aprovada,
veio lá o Lula e vetou. E nós tivemos que derrubar o veto no Congresso, porque o DNA do governo é esse que eu mencionei. Deputado? Na verdade, parte da direita é adepta do populismo penal. Acha que apenas aumentar as penas vai resolver os problemas da segurança. Eu estou na CCJ da Câmara. O que eu vejo lá é basicamente projeto para aumentar a pena. E isso, por si só, não resolve o problema da segurança. E olha a ironia do destino. A principal bandeira hoje da direita é a anistia. Ou, quem sabe, uma redução de pena. Se tu pegares os crimes de golpe de Estado, no Brasil vai de 4 a 12 anos, está abaixo ainda do que a média nacional. Estados Unidos, França, são 20 anos, Espanha 25, da média internacional. Em alguns lugares, como Inglaterra, é prisão perpétua, e na Tailândia, a pena de morte para o crime de golpe de Estado. Então, eu não sou adepto desse populismo penal, de achar que, por si, apenas o aumento de pena resolve todos os problemas e, pelo contrário, segurança é um trabalho árduo e duro. E um dos problemas que nós temos é a descontinuidade das políticas de segurança. E a PEC resolve esse problema. Quando tu coloca o SUSP, que foi feito lá no governo Temer, que eu era oposição ao Temer, mas tenho que reconhecer, o ministro era o ex-deputado Raul Jugman, fez um grande trabalho integrando o sistema de segurança pública. Quando você tira isso de uma lei e coloca na Constituição, é para justamente garantir o porvir, para dizer que, independente de quem serão os próximos governos, segurança pública deve ser encarado como um sistema único e deve ser dada a devida prioridade. Quando você coloca também a segurança na Constituição, você também permite que ela seja mais debatida ainda no Supremo Tribunal Federal, em nível de controle de constitucionalidade. Então, os ganhos não são apenas de dizer, não precisa porque já está na lei. Está na Constituição, traz muitas outras garantias. Quando tu colocas o fundo, tanto de segurança pública quanto o fundo de administração penitenciária na Constituição, eu tenho a certeza que, independente de quem for o governo amanhã, está garantido, está preservado. Para esse ano, a previsão já é de 2 bilhões, mais do que qualquer momento na história que nós temos. Menos do que ainda vai ser, óbvio. Mas constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública é um passo numa perenidade das políticas de segurança e é isso que nós precisamos. O deputado fala em populismo nessa questão de diminuição de pena, queria ouvir do senhor, e ele levanta um ponto relevante sobre a questão dos crimes contra a democracia. Penas máximas de 8 e 12 anos. O senhor é a favor da diminuição delas? Olha, Júlia, acho que ninguém foi... Eu fui um juiz por 22 anos, tive casos contra grandes traficantes de drogas, condenei o Fernandinho Beiramar e a quadrilha dele, impus penas pesadas. Na época da Lava Jato, acho que ninguém colocou mais ladrões do erário, gente que roubou dinheiro público aos bilhões na cadeia do que eu. Então, eu sempre fui muito rigoroso. Em relação a essa questão da anistia, é forçoso reconhecer que aqueles manifestantes do Rio de Janeiro, as penas são excessivas. Acho que ninguém concorda, por exemplo, que alguém que passou de batom uma estátua, fique condenado a 14 anos, fique 2 anos em preventiva. São penas desproporcionais aos crimes que foram praticados, especialmente levando em conta que aquelas pessoas, ainda que quisessem um golpe de Estado, não teriam o potencial de realizá-lo. Teriam sido ali a multidão da turba que se descontrolou. Não vou defender, é errado invadir prédio público, é errado a minoria que destruiu o patrimônio, mas o tratamento está desproporcional. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, vários deles concordam nesse sentido. Agora, de fato, para você combater a criminalidade, não basta aumentar penas. Mas nunca foi esse tipo de a proposta que a gente apresentou. Tanto que quando eu fui ministro da Justiça, como disse, aprovamos lá o confisco alargado, nós revitalizamos uma política que é essencialmente importante, que é o banco de DNA de criminosos, que estava abandonado. Ainda é muito tímido o nosso banco de DNA. O banco de DNA de criminosos é a moderna impressão digital. Se a impressão digital revolucionou a investigação no final do século XIX, é o DNA que revoluciona a investigação no final do século XX. E a gente tem uma lei, que aliás foi aprovada durante o governo do PT, mas não estava sendo aplicado por aquela visão, que a meu ver é errada, do criminoso vítima da sociedade. Quando eu assumi como ministro, nós determinamos que ela fosse cumprida e agora ela está mais ou menos sendo cumprida, mas nós precisamos ampliar. Então tem uma série de medidas importantes que podem ser tomadas assim para melhorar o combate ao crime organizado ao nível normativo, de mudança de legislação, e que também envolve ela ser mais dura, a legislação, mas não só isso, mas uma série de medidas que têm que ser tomadas no nível prático. Criar forças-tarefas para combater
o PCC, para combater o Comando Vermelho, para combater as milícias, incrementar essas operações contra a lavagem de dinheiro. Tem muita coisa. O que a gente vê em geral, que o governo, fora raras exceções, ele não tem mostrado um bom serviço nessa área. Tanto assim que essa percepção de elevação da insegurança e o crime organizado se sentindo à vontade. Veja, um plano para retaliar um senador que combateu o crime organizado lá atrás. Um assassinato do delegado civil, o delegado-geral civil, chefe da Polícia Civil lá de São Paulo, o Rui Fontes, que, aliás, conheci e nos ajudou a fazer aquela transferência das lideranças do PCC para presídios federais. Quando o crime organizado comete esses atos ousados, ele está querendo mandar um recado. E um dos recados que ele está mandando é: não estou me sentindo intimidado. E aí nós precisamos, sim, de uma ação conjunta no Congresso, com o governo e oposição juntos, para aprovar a legislação mais rigorosa. Mas veja só, o governo do estado de São Paulo, que é capitaneado por Tarcísio de Freitas, que é aliado do senhor, está tendo dificuldade exatamente nisso, no combate ao crime organizado. O assassinato de Rui Ferraz aconteceu no estado de São Paulo, né? Não, nunca é um trabalho fácil. A força do PCC está no estado de São Paulo. Está em todo o país. O PCC está espalhado em todo o país. O berço dele foi São Paulo. Mas o que a gente vê é um rigor maior sendo hoje aplicado pelos governos do estado, São Paulo, Goiás, o próprio ali meu estado, o Paraná, e a gente vê uma falta, vamos dizer assim, de uma ação mais efetiva do governo federal. Vou dar um exemplo para você, um problema que a gente ouve em todo lugar: audiência de custódia. A audiência de custódia virou uma porta giratória para criminosos. A pessoa é presa em flagrante, é levada ao juiz, em 40% dos casos, o juiz coloca em liberdade. Às vezes, coloca com razão em liberdade, né, por crimes menores. Mas existem casos que muitas vezes vêm até a mídia, casos escabrosos, de crimes graves, no qual se concedeu ali a liberdade. Em outras situações, isso acontece muito no interior, tenho certeza que o deputado já ouviu isso, a polícia reclamando que está enxugando gelo, que prendeu alguém, um indivíduo, por vários furtos, ainda que pequenos furtos, mas sempre que ele é preso, ele é colocado em liberdade. Isso vai gerando uma sensação de impunidade e um estímulo ao incremento da criminalidade. Há muito tempo nós falamos, precisamos limitar a soltura e audiência de custódia. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque normalmente o governo está contra. Se o governo fosse a favor de realmente limitar a soltura e audiência de custódia, aprovava no dia seguinte. E eu posso falar com propriedade, só para terminar, Júlia, porque eu relatei e aprovamos no Senado um projeto que foi inclusive de autoria do então senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é um tema que atrai, né, um apoio suprapartidário, mas a gente não consegue muitas vezes avançar por falta de interesse do governo federal. Quero te ouvir sobre essa posição do senador de que os governos de Estado estão atuando mais especificamente o de São Paulo e a audiência de custódia. Mas é que no meio do raciocínio do senhor, ficou faltando a resposta. Eu quero que o senhor responda rapidinho para a gente dar a palavra para o deputado. Claro. A questão da anistia, da diminuição de pena. Eu entendi o argumento do senhor, mas não ficou claro. O legislativo altera a pena. O senhor é a favor de alterar a pena máxima hoje prevista para crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito? Olha, sim ou não, senador? Não, veja, quando teve o julgamento lá desse caso, teve ministros que decidiram, inclusive o ministro Barroso, disse, olha, o crime de abolição de Estado Democrático e tentativa de golpe é um só. Então tem que unificar as penas. Do outro lado, já tem até na legislação participação de menor importância, redução de 1/3 da pena. Por que para esses manifestantes não foi reduzida a pena e aplicada esse dispositivo que já é vigente? De todo modo, o que eu defendo aqui, todo mundo que está preso pelo 8 de janeiro deveria estar em casa hoje. São pessoas simples, são pessoas humildes, que foram apenadas desproporcionalmente à gravidade das suas condutas. Em relação ao pessoal da cúpula, existem questionamentos vários que foram muito bem resumidos, sintetizados pelo ministro Fux, quando do seu voto vencido naquele julgamento. Vamos pensar em tratar temas que são reais para o país, né, os problemas da nossa economia, os problemas da nossa diplomacia, o enfrentamento do crime organizado, e vamos virar essa página do 8 de janeiro, que essa história já rendeu demais.